Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Elefante. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Não viste como teu Senhor agiu com os donos do elefante? Não fez ele sua insídia ficar em descaminho? E contra eles enviou pássaros em bandos, que lhes atiravam pedras de sigil. Então tornou-os como folhas devoradas. Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Louvado seja Allah. Louvamos a Deus, Altíssimo seja. Rogamos a paz e a bênção de Deus, Altíssimo seja, a todos os mensageiros que Ele enviou como orientação para a humanidade, entre eles Noé, Moisés, Abraão, Jesus, e por fim o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, a quem Deus Altíssimo seja disse: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos, Muhammad, senão como misericórdia para toda a humanidade, para todo o universo. Estamos frente a um quadro que mostra para nós parte da caverna de Hira, Ghar Hira, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se retirava durante vários dias e noites. Ele se isolava das pessoas e ficava aqui a adorar a Deus Altíssimo seja, a refletir. Quando então recebeu a primeira revelação dirigida a ele, onde Deus Altíssimo seja, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome de teu Senhor que criou. Esta então é a imagem de Ghar Hira, a imagem da caverna de Hira, onde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a paz de Deus esteja com ele, o profeta da misericórdia, recebeu a primeira revelação. Vamos introduzir hoje com algumas frases citadas por alguns dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguns de as-Sahaba, onde eles relatam como era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Citações, narrações, onde eles citam para nós a beleza de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a luz de Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, a simpatia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta da misericórdia, Muhammad alaihi salatu wassalam, era belo, perfeito, bonito, era simpático. Há algumas palavras que são intraduzíveis, não podemos traduzir para qualquer língua, e são palavras que podemos denominar milagrosas, e que foram ditas por pessoas que tiveram a honra de viver junto com Muhammad alaihi salatu wassalam. Dentre as frases que eu escolhi para vocês sobre a beleza e a simpatia de Muhammad alaihi salatu wassalam, uma frase dita por um de seus companheiros chamado Jabir ibn Samura. Ele disse em árabe: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. Jabir, radiyallahu anhu, disse: eu estava junto com o mensageiro de Deus numa noite iluminada, ou seja, numa noite de lua, onde a lua aparecia. E o profeta vestia uma túnica vermelha. Eu observava a face do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e observava junto com ele a lua. Aí ele concluiu e disse: فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. Ele, Muhammad, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para mim, era mais belo que a lua. Ele comparava Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com a lua, que era também observada junto com ele naquela noite. Uma outra frase também muito bonita, dita por Ka'b ibn Malik. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. Imaginem, pode alguém dizer sobre uma pessoa, a face dele, o rosto dele parece um pedaço da lua. Ka'b ibn Malik disse isso sobre Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Disse: o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, quando ficava feliz, quando sorria, a sua face se iluminava, parecia até um pedaço da lua. Quando Muhammad sorria e trazia traços de felicidade em sua face, em seu rosto, quando ele sorria, ele tinha uma face iluminada que parecia um pedaço da lua. Um pedaço da lua. Uma última frase, para depois continuarmos as histórias da biografia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Porque é belo, é bonito e é emocionante a gente falar sobre Muhammad, como ele era visto por seus companheiros. Abu Huraira, um dos grandes companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira, radiyallahu anhu, um dos grandes sahaba do profeta alaihi salatu wassalam, disse: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. Uma outra palavra intraduzível. كأن الشمس تجري في وجهه. Ele disse: jamais vi algo ou alguém mais belo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parecia até que o sol andava pela sua face. Parecia até que o sol andava pela sua face. Ou seja, a luz que a face de Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitia era como se o sol estivesse dentro de seu rosto. Alaihi salatu wassalam. Estamos reunidos com você e levando até você parte
da história, parte da biografia deste que é Muhammad, denominado por quem? Por Deus, denominado por Deus, misericórdia para a humanidade. Conheça o Islã. O milagre da criação do homem. O filme que você está prestes a assistir explica como é a criação de um ser humano e quais estágios ele passa para alcançar a sua existência. Este filme é sobre você. Vamos fazer uma breve viagem no tempo, voltando para o passado. Vamos estudar uma história extraordinária, cheia de milagres. Vamos ver o que o ser humano já foi. Uma única célula no ventre de uma mãe. Algo indefeso precisando de proteção. Menor do que um grão de sal. Você também já foi essa única célula. Assim como qualquer pessoa no mundo. Então essa célula se dividiu. Tornou-se 2 células, que depois se dividiram de novo e se tornaram 4 células. Depois 8, depois 16 células. As células continuaram a se dividir até formar um pedaço de carne, que por sua vez tomou forma e desenvolveu braços, pernas, olhos. Ela cresceu 100 bilhões de vezes o tamanho da célula inicial e ficou 6 bilhões de vezes mais pesada. Deus fez uma cadeia de milagres na criação do ser humano que você está vendo nesse filme, que era apenas uma gota d'água. Ele revelou ao homem como ele o criou no Alcorão, nas seguintes palavras: Pensa acaso o homem que será deixado ao léu? Não foi a sua origem uma gota de esperma ejaculada, que logo se converteu em algo que se agarra, do qual Deus o criou, aperfeiçoando-lhes as formas, de qual fez 2 sexos, o masculino e o feminino? Porventura, ele não será capaz de ressuscitar os mortos?
milagre da criação do homem. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Antes de continuar nosso apostila, foi feita uma pergunta através desse canal abençoado, programa Conheça o Islã. Foi feita uma pergunta que é o seguinte: se existe, ou qual é o conceito islâmico de visões? Existe é possível a pessoa ter visões, no sentido de sonho, no sentido de premonição, no sentido de inspiração? Bom, a resposta é o seguinte: claro que nós vamos poder fundamentar isto naquilo que nós acreditamos como sagrado, que é o Corão, aquilo que o mensageiro de Deus mencionou, que nós chamamos de Sunnah, aquilo que as pessoas que viveram com o profeta Muhammad, os seus companheiros, seus seguidores, ensinaram também. O que não quer dizer que seja inválida outra interpretação ou entendimento, mas para nós não é a religiosa. Isso tem que ser bem claro. Bom, a palavra visão em relação a sonho é mencionado na tradição do profeta Muhammad no Alcorão como a palavra ru'ya. Ru'ya significa também visão no sentido de sonho. Em relação aos profetas, Davi, Salomão, Abraão, Jesus, Muhammad, tudo o sonho dos profetas, ou ru'ya, a visão dos profetas, fazem parte da revelação divina. Para os profetas, aquilo que Deus quer revelar se dá através da forma direta. Vem o anjo Gabriel, informa os profetas: diga isto, faça isto. Ou também pode ser através de sonhos. O sonho dos profetas fazem parte da revelação, ou melhor dizendo, a revelação de Deus pode acontecer através do sonho dos profetas. Exemplo do Alcorão: profeta Ibrahim, que em português é Abraão. Ele teve uma visão, um sonho, que ele deveria sacrificar quem ele mais amava, que era o seu filho primogênito chamado Ismael, em árabe Ismail. Ele foi para sacrificar seu filho. Entre a visão e sacrificar o seu filho, apareceu um homem. Esse homem era o Satanás, dizendo para ele: ó Abraão, como você vai executar aquilo que você viu num sonho? Vai sacrificar aquele ser que você mais ama, que é seu filho. Não faça isso. Abraão então disse: você é o Satanás e você não quer que eu cumpra a ordem de Deus. Onde está a ordem de Deus aí? O sonho dele. Isso aconteceu em 3 vezes seguidas. Nessas 3 vezes seguidas, Abraão jogou pedra naquele homem, expulsando ele. Esse fato, os muçulmanos revivem ele quando fazem a peregrinação a Meca. Vocês não veem o episódio em Meca chamado, uma fase lá em Meca que vão jogar pedra no Satanás, coisa assim? Ouviram falar? O que significa isto? Naqueles 3 pilares, naqueles locais, exatamente, naquele vale chamado Mina, foi onde o profeta Abraão foi atentado por Deus, por Satanás, para não executar a ordem de Deus que ele teve num sonho. Então Abraão jogou pedras, o homem apareceu 3 dias seguidos. O muçulmano, quando vai para Meca e faz isto, está relembrando e revivendo aquele episódio.
né? Aquele episódio. Então, os sonhos dos profetas é verdade. Aquilo Deus revela aos profetas através do sonho. 1. Segundo, 2. Pode acontecer com outras pessoas que não são os profetas. Esta visão, sim, mas não é a revelação de Deus. Não é a revelação de Deus. Porque existe algo chamado em árabe ilham, inspiração. É aquilo que a pessoa em certo momento, certa situação, ela se sente inclinada a tomar tal atitude que ela não imaginava e aquilo era a salvação dela. E é mencionado isso no Alcorão, na história da mãe do profeta Moisés, em árabe Musa, que quando o faraó disse, foi dada a ordem que deveria matar todo menino, todo varão, ela teve uma inspiração, joga ele no rio. Imagina, vão matar todos os meninos. Como é que vou salvar meu filho? Joga na água. Contraditório. Mas foi uma inspiração divina, jogou no rio. A história do profeta Moisés começa aí. Vai parar, lá vão adotar ele, ninguém consegue dar leite para ele, tem que chamar uma mulher. Que é quem? A mãe dele. Isso é uma inspiração divina. Não é a mesma inspiração divina que acontece com os profetas. Mas com as pessoas virtuosas acontece também. Segundo tipo de inspiração ou de visão. Terceiro nível, são pessoas normais. Às vezes acontece com os primeiros virtuosos. Omar ibn al-Khattab, o segundo califa do Islã, ele estava fazendo um sermão, ou uma pregação. Enquanto isso, os muçulmanos estavam no fronte de batalha, tantos mil quilômetros. Estavam cercados. E ele teve essa premonição. Ele viu um homem comandante dos muçulmanos chamado Sária. Ele viu o Sária comandando a tropa, uma visão assim, estava falando com as pessoas, teve essa premonição que o exército inimigo estava subindo pela montanha. Eles estavam no vale. Ele estava fazendo um sermão e disse, Sária, a montanha, Sária. Vem aquela premonição do nada. Isso pode até acontecer conosco, principalmente com as mães em relação aos filhos. Né? E o Sária estava na batalha e disse, eu sinto que, parece que estou escutando a voz do Omar, falando da montanha. Soldados, vão lá para a montanha. Quando subiram a montanha, o inimigo está tentando subir a montanha. Corram e se livraram da batalha. Existe a visão, então, que os profetas, é verdade, aqueles no nível abaixo dos profetas, virtual a mãe do Moisés, por exemplo. A premonição, que é o exemplo do Omar, e coisas que é no nosso cotidiano. A pessoa toma uma inclinação, vou para lá, não, vou querer ir para cá. Chega lá, aquele carro aparece e bateu ali. Da onde acontece isso? Você entrar no YouTube, tem bastante dessas essas tragédias aí que não se tornou tragédia porque a pessoa teve uma inclinação, não sabe por que fez aquilo, mas Deus salvou. Conheça o Islã. Que a paz esteja com todos vocês. Caros telespectadores, o Brasil, a América Latina, necessita muito da ajuda e da contribuição da religião islâmica. É uma religião que possui um código completo para o benefício da sociedade, da qual pode fazer com que ela evolua de uma forma correta, sem que haja problemas no meio da sociedade. O islamismo é a religião da salvação. Não é porque eu sou muçulmano, eu estou falando isso para vocês. Mas, infelizmente, aqui na América Latina, nós carecemos de divulgadores que professam a religião e divulgam a religião no idioma local, que é o português ou castelhano. Na verdade, nós muçulmanos estamos muito a desejar perante a América Latina, principalmente o Brasil. Nós temos como colaborar com essa nação para que ela progrida de uma forma melhor, para que ela tenha um sucesso melhor. E nós temos a solução para essa nação, como para o mundo todo. Porque a maior dificuldade que nós temos hoje para divulgar o islamismo é o meio de comunicação.
Nós temos um problema grave em pessoas que possam passar essa informação de uma forma correta, de uma forma que o não conhecedor da religião islâmica possa entendê-la, que é uma religião de paz, é uma religião de benefício a toda a nação. O islamismo é um código de vida completo, é um código de vida que beneficia a humanidade, é um código de vida de salvação, é um código de vida que te protege nesse mundo e na eternidade. Caro telespectador, não imagine que a sua vida é somente terrena, mas você tem uma vida eterna. Passando dessa vida, você vai para uma outra vida. E o islamismo lhe dá a solução dessa vida e da outra vida. Que a paz esteja com todos vocês. Conheça o Islã. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.